O nosso texto-chave está em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. Essa versão fala vigiai. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, devorar, destruir, matar. Esse é o propósito do diabo. A mensagem desta noite, meu irmão, é entender quais são os métodos, quais são as maneiras, quais são as estratégias, quais são as técnicas do diabo para nos enganar, para nos destruir, para nos oprimir. Nós precisamos conhecer para que a gente possa fechar as portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, onde ele não possa entrar. Então, a primeira questão que eu quero dizer para vocês, você que está nos acompanhando, viu, Ledna? Você que é advogada, eu vou usar um termo que é um termo do direito. Não é acaso. Há um modus operandi. Satanás utiliza um modus operandi. E o que é um modus operandi, hein, Ledna? O que é? É uma maneira própria, é uma maneira estruturada, é uma maneira planejada, pensada, arquitetada para nos invadir, para nos destruir, para nos enganar. E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: se você não conhece as estratégias do inimigo, você já está em desvantagem. E vai conhecer agora. Então, existe uma estratégia organizada por trás do caos? Alguns vão pensar que não, mas existe. Se o diabo é real e organizado, como ele age na sua vida, como é que ele age na sua casa, como é que ele age na sua mente? Então tem um modus operandi, tem uma maneira, tem uma estratégia. E quando nós entendemos isso, quando nós conhecemos isso, nós nos colocamos à frente dele e nos antecipamos, porque nós conhecemos a maneira dele agir. Hoje à noite, eu estou apresentando aí para vocês, olha só. Tem então eu coloquei, não é acaso, há um modus operandi, Ledna. Só que eu vou mostrar hoje, nós vamos nos aprofundar e nós vamos ver, Ledna, sabe o quê? Nós vamos ver como acontece o mapa do campo de batalha. Olha aí, está aparecendo aí no celular? Esse campo de batalha em que nós enfrentamos o mal, enfrentamos o inimigo, ele tem uma maneira, um mapa que se revela entre nós. E eu vou me aprofundar hoje nesses 4 aspectos, que são as estratégias do inimigo. Está aparecendo aí? Muito bem. Primeira maneira, engano doutrinário. Eu vou me aprofundar sobre cada uma dessas. O que é isso? Como é que ele age com engano doutrinário? Doutrinas de demônios, apostasia que é travestida de espiritualidade. Segunda maneira, idolatria sutil. Transferência de adoração. Ele quer que a gente transfira a adoração do nosso Deus para ele. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é um Deus, é idolatria. Terceiro, ele age também de maneira a trazer opressão e sofrimento. E vocês vão ver aqui como é que ele age para trazer opressão e sofrimento para as nossas vidas. Tormento, assédio espiritual,
peso persistente de culpas em nossa vida. E a quarta maneira é a maneira mais radical que ele usa para nos dominar: o controle da mente e a possessão demoníaca. Quando nós deixamos as portas abertas, o Satanás entra, não somente ele, mas toda a sua legião de demônios para habitar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa. Vamos avançar? Então, vocês viram aí? Então, vamos lá então. Eu queria ler com vocês, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4:1. Abriu em 1 Timóteo 4:1? Olha só, o que é que Paulo, nos alertando sobre isso, trouxe para cada um de nós? O que é que Paulo trouxe sobre isso? Nós vamos entrar então na primeira estratégia do demônio: engano doutrinário. Primeira estratégia. O que são doutrinas de demônios? E aí tem uma coisa interessante. O primeiro passo de dominação na nossa vida, de Satanás e seus anjos, não é a possessão demoníaca, é o engano. Ele chega sutil e vai dominando e vai tomando conta. O diabo não começa com possessão, ele começa com engano. 1 Timóteo 4:1 fala o seguinte: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos de demônios, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós temos percebido nesses últimos anos o inimigo agindo e se articulando cada vez mais nas suas estratégias de engano, de falsificação. Cada dia mais ele está agindo de maneira mais poderosa. Como eu falei, o diabo não começa com possessão, ele começa com engano. Doutrinas de demônios, o que é isso? Não são apenas heresias grosseiras, mas qualquer, anote isso aí, o que são doutrinas de demônios? Viu, Ledna? Qualquer ensino que diminua a Cristo. Qualquer ensino que diminua a Cristo, que distorce a graça. Olha a sequência: diminui Cristo, distorce a graça, negue a autoridade da Bíblia, ou promova uma autossalvação. Olha como é que o engano vem. Sutil. Primeiro, diminua o poder de Cristo. Cristo é o Salvador. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é Rei, Ele é Senhor. Qualquer doutrina que não valide a autoridade de Cristo, ela é demoníaca. Qualquer doutrina que não confirme que a salvação vem pela graça, nós somos pecadores, nós somos indignos, nós não merecemos nada. O que nós merecemos é a morte. Mas a graça veio para nos cobrir. Quem fez tudo foi Jesus Cristo. Qualquer doutrina que distorça isso e não aceite a graça é doutrina de demônios. Qualquer doutrina, meus irmãos, agora aqui, que negue a autoridade da Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia, ela se explica por si só. Qualquer doutrina, qualquer ensino, qualquer influenciador que fala que a Bíblia está ultrapassada, que ela tem que ser atualizada, é doutrina de demônio, está sendo usada pelo poder de Satanás. E por último, qualquer doutrina, qualquer ensino, qualquer igreja que pregue que eu posso, que você pode
pelos seus méritos próprios, ser salvo é doutrina de demônio, é ensino que não provém do trono do Pai Celestial. E aí, nós temos uma sequência de coisas que trazem isso. O Espiritismo, a nova era, teologia da prosperidade, universalismo, todas as religiões salvam. A Bíblia, a verdade salva, a verdade está aqui. Tudo isso que eu falei tem a assinatura do diabo, de demônios. Eu vou repetir: Espiritismo, nova era, teologia da prosperidade, universalismo. O que é universalismo? Não, Cristo veio, salvou, morreu por todos, todos estão salvos, basta eu aceitar Cristo. Esse é o engano disfarçado de verdade da Bíblia. E o que é a teologia da prosperidade? Quanto mais eu dou, eu recebo as bênçãos de Deus. Quanto mais eu devolvo dízimo e ofertas, eu vou receber em dobro. A salvação vem dessa maneira. Tudo isso são distorções do inimigo. Nesse livro, o autor cita que os demônios promovem apostasia através de doutrinas enganosas, desviando a nossa atenção para essas doutrinas. E detalhe, com muita tristeza eu vou falar, muitas dessas apostasias estão entrando dentro da igreja adventista do sétimo dia. Muita gente está caindo, está aceitando, está sendo levado por influenciador digital que vem aqui, fala um monte de coisa e você aceita, você passa a seguir, você passa a acreditar, mas a verdade, meu irmão, está aqui, ó. A Bíblia e somente a Bíblia. A verdade está aqui. Aqui está a salvação. A Bíblia não se contradiz. Do Gênesis ao Apocalipse, ela se completa. Ela se explica. Sobre isso, Ellen White, no livro O Grande Conflito, fala o seguinte. O que é que Ellen White fala? Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levar-lhes à condenação. O engano de Satanás, ele sempre prevaleceu e ele utiliza esta maneira de agir. Qual é a máxima? Eu coloquei para vocês, está aparecendo. Teste tudo pela Bíblia. Essa é a primeira máxima. Nem toda voz espiritual vem de Deus. E eu tenho pregado, tenho falado. Tem 3 vozes que falam a nossa mente. Sabe qual é a primeira voz? Do Espírito Santo. Ele fala a nossa mente. Segunda voz que fala é a voz da nossa própria consciência. E a terceira voz que fala na nossa mente é a voz do diabo, do demônio, dos espíritos maus que sopram na nossa mente, no nosso ouvido. Então, primeira coisa, teste tudo pela Bíblia. Nem toda voz espiritual vem de Deus, nem todo pregador carismático traz a verdade. Acompanha aí comigo. Anjo de luz sempre traz uma sombra de erro. Olha lá. Toda revelação deve se curvar à palavra de Deus. Nem tudo pela Bíblia. Teste tudo pela Bíblia. Não aceite ensinamentos apenas porque soam espirituais ou porque o pregador é carismático. Não aceite. Outra coisa, cuidado com as revelações, com os sonhos, com as visões, com os profetas, profetisas que contradizem a palavra de Deus. Anjo de luz sempre traz uma sombra de erro.
Quem diz que é anjo de luz, que tem a verdade, que tem a iluminação, que tem visões, que tem sonhos, muito cuidado. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não acredite. E quais são as assinaturas do engano? Está aí: diminui a Cristo, distorce a graça, nega a autoridade da Bíblia, promove autossalvação. Nós não podemos nos salvar, salvação em Cristo. Agora nós vamos avançar para a segunda estratégia do inimigo. Acompanhe: idolatria sutil. Olha só. Agora um detalhe interessante, olha aí. O diabo não quer que você pare de crer. Não, ele não quer. Olha como é que funciona a estratégia. Ele quer transferir a sua adoração. E o que é isso? Ele quer transferir a sua adoração. É desviar o seu foco da adoração do verdadeiro Deus e colocar em outras coisas. Vamos para 1 Coríntios 10, 20. Você tem a Bíblia aí? Acompanhe conosco. 1 Coríntios 10, 20. O que fala? Em 1 Coríntios 10, 20 fala: não quero que vos torneis participantes com os demônios. Ou seja, Paulo é muito claro: não quero que vos torneis participantes com os demônios. Ou seja, que você desvie o seu foco, desvie a sua adoração, desvie o sentido. Adoração única e exclusivamente a quem? A Deus o Pai, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por trás de todo ídolo, olha só que coisa forte, por trás de todo ídolo existe o quê? Por trás de todo ídolo há um demônio buscando adoração. Olha que forte! Dinheiro, por trás do dinheiro o diabo quer seduzir. As redes sociais, futebol, tudo aquilo, meu irmão, que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E você quer saber qual é o ídolo da sua vida? É simples, o cálculo é fácil. Verifique o que é que você dedica mais tempo para a sua vida. O trabalho pode ser um ídolo na sua vida. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, você vive cansado, esgotado, trabalhando, para quê? Para ter dinheiro, para ter conforto, para viajar, para ter prazer, para se vestir bem, para ter joias, para ter roupas, para ter carro, para ter fazenda, para ter chácara, e trabalho. Quem é que você está adorando? Idolatria não é só estátua. A gente acha que idolatria é só estátua. É um Deus lá, está lá. Não. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, na sua vida, viu, Lédina? Tudo que ocupa o lugar de Deus. E sabe o que entra aqui? Trabalho, que eu já falei. Dinheiro, que eu já falei. Relacionamentos, paixões, o ego. Você tem paixão por alguma coisa, eu preciso disso. Hoje tem pessoas que estão colocando em primeiro lugar o Deus do corpo. Você gasta todo o dinheiro, trabalha para fazer várias coisas no rosto, vários procedimentos no rosto, no corpo. Mulheres querem mais peito, querem mais bunda, querem mais perna, querem mais coxa, querem mais sobrancelha. Meu irmão e minha irmã, isso não provém de Deus. Tudo isso vai virar pó. Tudo isso vai envelhecer, porque esse mundo não é nosso.
Nós não somos moradores daqui, nós estamos aqui de passagem. O que nós almejamos é a eternidade, onde nós vamos viver com Cristo eternamente, e não vamos envelhecer, e não vai ter doença. Aqui tudo é passageiro. Idolatria não é estátua. Eu vou repetir, é tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, meu irmão. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, paixões, futebol. Muitos viajam para ir assistir o seu time favorito. Aquilo está em primeiro lugar na sua vida. Você coloca aquilo num patamar. Jogos. Pessoas hoje vivem jogando, irmãos da igreja, jogando vários, se endividando por causa de jogos. Esse livro aí, o autor mostra que os demônios, ouça isso, tem demônios especializados em promover a idolatria no mundo todo. Tudo isso que eu falei, demônios especializados em promover a idolatria no mundo. E nesse capítulo sobre idolatria, ele relata casos em que imagens na casa das pessoas abriram portas para a opressão, inclusive de crianças. Então nós abrimos as portas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós falamos. Os anjos do demônio entram, se apossam e vivem ali, onde tem briga, nós vamos ver, e discórdia. E eu convido você hoje a fazer uma limpeza espiritual na sua vida, na sua casa. Livre-se de objetos de adoração falsos, amuletos, imagens, livros, tudo que tiver, meu irmão, que te afasta de Deus, que traz o inimigo para dentro da sua casa, se livre de tudo isso. E examine hoje o seu coração e pense o seguinte: o que consome o seu tempo hoje? O que consome o seu amor, a sua atenção? Qual é o seu tesouro maior hoje? E a resposta é simples de descobrir. Se não for Jesus, é um ídolo. O que ocupa maior tempo na sua vida é amar e a servir a Jesus, a ter comunhão com Ele, a ter intimidade, a ficar com Ele, ter prazer de amanhecer o dia com Jesus, cantar louvores, orar, conversar com Ele. Se não for isso que ocupa a sua vida, é um ídolo. Ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus. Está aparecendo aí para você agora. Anote isso. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Que coisa, hein? Vamos lá então. Ficou claro? Vamos avançar agora para a terceira estratégia do inimigo. Terceira, olha aí. Agora nós vamos ver. Opressão e sofrimento. Vamos entender um pouco sobre isso. Vamos mergulhar fundo. Você vai entender agora algumas coisas que são incríveis. Lucas, vamos para Lucas 13:16. Fala o seguinte: esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa há 18 anos, não devia ser solta? Então essa passagem está falando sobre aquela libertação. Se você vê mais ali, sobre uma filha de Abraão que era presa, dominada pelo diabo. E eu quero falar para vocês agora, presta muita atenção no que eu vou falar. Demônios, viu, Ledna, causam sofrimento físico, emocional e mental. Olha que coisa. E aí, bem na entrada, fala o seguinte: nem toda doença é demoníaca, mas o inimigo pode oprimir. Opressão e sofrimento pode vir do inimigo. Demônios causam sofrimento físico, causam sofrimento emocional, causam sofrimento mental e matam.
Se você analisar na história aí, você já ouviu casos. Nem toda doença é demoníaca, mas o diabo pode usar enfermidades para oprimir. Querem ver aí? O que foi que Deus permitiu no caso de Jó? O Senhor falou, não toque na vida dele. E o que foi que o diabo fez? Colocou uma doença em Jó. E Jó ficou leproso, cheio, as feridas. Opressão é diferente de possessão. Opressão é assédio espiritual. Não controle total, não é. Não controle total, não. Olha só, lembra? Aqui no livro, nesse livro, tem um caso de uma mulher que vivia curvada há 18 anos. Essa mulher era presa por Satanás. Jesus a via como vítima do inimigo, não apenas uma doença. Então nós temos que ficar atentos sobre tudo isso. Tem uma parte interessante que eu trouxe para vocês. Nós temos que ter discernimento sobre isso. Está aparecendo para você agora. Não espiritualize tudo. Vamos entender o que é isso. Não espiritualize tudo. Toda doença não é espiritual, não é do mal. Mas não medicalize tudo. Toda doença também não precisa de um remédio. Nós temos que entender que tem um equilíbrio. Temos que ter um bom senso. Nem toda doença é espiritual, mas nem toda doença precisa de medicamento. Quer dizer que o diabo pode atuar. Está entendendo? Temos que ficar atento quanto a isso. Busque discernimento. Ore, avalie, trate, mas vigie. Peça poder de Deus. Olha lá. O que quer dizer não espiritualize tudo? Mas também não medicalize tudo. Busque discernimento. Ou seja, temos que entender que o diabo pode agir, pode arquitetar, pode manobrar para trazer doenças mentais, físicas e espirituais para o ser humano, para nós. E como é que nós nos livramos disso? Com as portas fechadas com o poder de Deus. Pacto cada manhã com o Espírito Santo. Batismo diário com o Espírito Santo. Ore com autoridade sobre doenças persistentes, depressão crônica, tormentos mentais. Jesus nos deu poder para fazer isso, meu irmão. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, daqui da Igreja Central de Palmas, e ele falou: Berilo, muitas doenças emocionais e físicas, elas são curadas, sabe quando, Ledna? Presta atenção nisso. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor e pedimos perdão, e nós abrimos o nosso coração e perdoamos o nosso próximo. Quem guarda rancor, quem guarda ódio, quem guarda mágoa, quem guarda sofrimento de alguém e não perdoa, isso traz várias doenças, traz doenças emocionais, mas traz doenças físicas também. E sabe o que ele falou? Falou para mim: Berilo, a minha mãezinha desenvolveu um câncer. Nós lutamos com ela para perdoar, para abrir o coração. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. E eu vou começar a analisar isso. Para ver a cura de qualquer doença, você tem que se ajoelhar perante o Senhor e pedir perdão de todos os teus pecados e perdoar quem você tem no coração como mágoa, como revolta, como ódio. É preciso que aconteça isso na vida. Sabe o que ele falou?
Minha mãe morreu, mas não perdoou. Morreu de câncer, mas até o último minuto nós lutando com ela, lutando, e ela não permitiu perdoar. Quarta estratégia, vamos avançar para a quarta estratégia do demônio. Estamos já indo para o final. Essa daqui é a mais profunda, é a mais poderosa que ele tem. Controle e possessão. O que é isso aqui? Qual é essa quarta estratégia? Ele controla a mente, controla a pessoa e ele domina o corpo, domina a mente. Olha que coisa. Vamos para Lucas 8:30, anote essas passagens, depois você volta e leia essas passagens no contexto da história, porque aqui não dá de eu contextualizar. Mas cada história dessa, cada verso, tem uma história, tem um contexto, e eu estou pegando apenas o verso-chave para ilustrar aqui. Lucas 8:30. Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Lembra dessa história? O endemoniado, aquele homem vivia dominado anos pelo inimigo, anos. Todo mundo sabia que ele era um endemoniado, vivia jogado e por aí. Quando ele se aproximou de Jesus, Lédina, o que ele fez? Se curvou humildemente, e Jesus perguntou: qual o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque ali naquele homem não tinha só um demônio não, um anjo mau não, tinha uma quantidade enorme dominava ali. E ele pediu que queria sair dali e queria entrar nos porcos. E o que foi que eles fizeram quando eles entraram nos porcos? Foram lá, mataram os porcos, entraram nos porcos e eles se jogaram e se precipitaram e todos morreram. E o dono dos porcos ficou revoltado com Jesus, tiveram que sair de lá, porque se revoltaram. A possessão, vamos lá, olha só. Eu quero mostrar esse quadro para vocês aí, fique atento, olha lá. Portas abertas. Como é que nós abrimos portas para o demônio? Está aparecendo aí para você. Mas o que é a possessão? É a invasão e controle das faculdades humanas por espíritos malignos. Eu vou repetir. O que é a possessão demoníaca? O que é? Anote isso aí. É a invasão, é o controle das faculdades humanas. O que é isso? Da mente. O diabo toma controle, Lédina, da nossa mente, meu irmão. E aí sabe o que eu tenho percebido? Todos esses serial killer que mata assassinos em série, ou mesmo alguém que mata a esposa ou mata outra pessoa, quando alguém pergunta para ele, o que passou na sua cabeça quando você estava fazendo isso? Sabe o que todos respondem? Eu não me lembro de nada. Deu um branco na minha mente. E esse branco é o domínio do diabo sobre a mente. Ele entra na pessoa, domina a mente e fala através daquela pessoa. E vocês já viram aí várias histórias. A voz é diferente quando a pessoa está possessa. Então o diabo domina a mente, domina as faculdades humanas por espíritos malignos. O diabo não entra, meu irmão, onde não é convidado. Olha que coisa.
Vou repetir. O diabo não entra onde não é convidado. Portas abertas para o diabo é o quê? Está aparecendo aí para você. O ocultismo e pactos. Você vai lá, faz um pacto com o demônio. Eu quero ficar rico, eu quero ter poder, eu quero ter fama. Isso é real, isso existe, isso acontece. E ele faz o pacto com o diabo, enriquece, tem poder, tem fama, mas tem uma questão. No auge da fama, o diabo vem e leva e colhe. Olha só, o diabo não entra onde não é convidado. Portas abertas, ocultismos, vícios, pecados não confessados, traumas não curados, pactos familiares, tudo isso são portas abertas para o diabo. Vou repetir: ocultismo, pactos, vícios e práticas secretas, pecados não confessados, traumas não tratados, coisas mal resolvidas do passado, ódio, rancor no coração, revolta, tudo isso. Pactos familiares, tem famílias, historicamente, elas vêm, geração após geração, fazendo pactos com o demônio. A família faz, e aí aquilo vai passando de geração em geração, para quebrar isso só com o poder de Deus. Exatamente isso, Lédina. Agora, anote isso: a possessão pode ser parcial. O que é parcial? O inimigo vem, toma, depois sai. Ela é intermitente. Ou vem e volta, às vezes até é expulso, o demônio é expulso, mas a casa não foi limpa. Ficou sujo, ficou ali, ele volta de novo. Tudo o que atrai o inimigo, as portas continuam abertas. Então tem que limpar, tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tirar tudo aquilo que traz o mal. Ou a possessão, ela pode ser total. E qual é a resposta bíblica para vencer, Lédina? Sabe qual é a resposta bíblica? Se arrepender. Renuncia a tudo, todo mal, todo vício que escraviza, tudo. Feche as brechas. E aí é o seguinte, olha só. Feche as portas, o que é? Arrependa-se de todo pecado. Renuncie a toda prática oculta, todo pecado acariciado, todo vício que só você sabe, só Deus sabe. Renuncie, se liberte daquilo. Busque libertação em nome de Jesus. Não em rituais. A libertação, a cura, somente com oração, com súplica, com clamor, com choro, com pranto e com o poder de Deus. Não tem outro caminho. E depois que você é liberto, sabe o que temos que fazer? Ocupar a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente com o quê? Com o poder do Espírito Santo. Batismo diário, cada manhã, oração, súplica, clamor. Encha-se do Espírito Santo cada manhã. E Paulo já dizia, o que nós precisamos neste mundo é de uma única coisa, do poder do Espírito Santo em nossa vida. Se você não se libertar e não encher do poder do Espírito Santo, deixar as portas abertas, o inimigo vem e ele entra, sabe por onde? Pelas brechas. E o que são as brechas? São os vícios
tudo aquilo que dá prazer à carne, dá prazer ao corpo, que não provém de Deus, aquilo deixa as brechas e o inimigo vem e entra e domina. Agora olha essa frase maravilhosa. O diabo é como um hacker. Ele explora as brechas, ele explora a vulnerabilidade, ele explora, meu irmão e minha irmã, a sua fraqueza. E o diabo é inteligente, ele estuda cada um. E não precisa nem você falar, pelo olhar, pelo movimento, viu, Lédina? Um olhar, um movimento, ele já conhece o que nós estamos querendo. Como ele é sagaz, porque ele estuda cada um de nós. E a grande brecha na vida tem um nome, é o pecado não confessado. Que você se arrepende, mas você vai lá e volta, coloca ele de trás da porta. Aí passa um tempo, dá vontade de novo, você vai lá, pega ele, e você não se liberta. Você está deixando guardado ali, debaixo da cama. E o diabo sabe e vem e toma posse. Novamente entra na sua vida. A grande proteção contra o inimigo tem um nome: santidade. Você toma a decisão de dizer: a minha vida pertence a Deus. Eu escolhi servir o meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus que eu sirvo, que eu amo. Eu escolhi Ele para viver por toda a eternidade. E a grande arma tem um nome. Sabe qual é o nome? Jesus Cristo. Ele é a grande arma, porque Ele venceu o diabo. O diabo tentou investir contra Ele, mas não teve vitória, foi derrotado. Conhecer as estratégias do inimigo não é para causar medo, não é para causar medo, não, mas para gerar alerta e autoridade para vencer, porque você conhece. Quando a gente tem conhecimento, você não é mais ignorante. Quando tem conhecimento, você não está mais vulnerável. Quando tem conhecimento, você está preparado, esclarecido, você não é mais ludibriado, enganado facilmente. O diabo, ele nos conhece, mas o poder de Deus é maior de tudo isso. Se você fechar as brechas, ele não tem acesso. E você fecha as brechas com comunhão diária, com oração, com a santidade, com falar: quem é o Deus da minha vida? É Jesus Cristo, é Ele que eu vou seguir. Hoje, você pode fechar portas que estavam abertas. Há anos essas portas estavam abertas. Hoje você tem consciência e sabe as maneiras que o diabo usa para nos invadir, para nos enganar, para nos destruir. Engano doutrinário, a primeira. Idolatria do dinheiro, de várias coisas. Opressão e sofrimento com as doenças. E controle e possessão. Essas são as estratégias do diabo que ele usa, meu irmão, contra você e contra mim, contra todos nós. Mas ele não tem vitória, sabe por quê? Porque em nome de Jesus há poder, em nome de Jesus há vitória. Agora eu quero falar para você que vive na igreja, mas vive em um ciclo constante de dor, de sofrimento e de derrota, rodando em círculos, não avança espiritualmente, parece que está amarrado, acorrentado. Ore para vencer. Às vezes essas pessoas, elas oram, mas não sentem poder. Não sentem poder. Lê a Bíblia, mas não experimenta a libertação. Luta contra o mesmo pecado há anos e não tem vitória.
continua caindo consecutivamente. Talvez existam portas abertas que nunca foram fechadas. E aí, portas que você nunca fechou. Será que você fez algum voto ou participou de algum pacto com o demônio? Será que você tem objetos de idolatria dentro da sua casa, que está trazendo o demônio para dentro da sua casa? Será que você guarda, meu irmão, rancor? Você guarda amargura no coração? Você não perdoa? Isso também traz o diabo para dentro da nossa casa. Será que você consome pornografia? Sexo virtual? E vive uma vida dupla? Será? Na calada da noite, na escuridão da noite, você e o seu computador e o seu celular, somente você e Deus sabe o que acontece. Essas são portas legais que dão direito legal ao diabo de oprimir você. Isso é forte, mas é verdade. São portas que você abre, são brechas que você abre e ele entra e te engana, te domina, te oprime e ele quer uma única coisa: destruir, matar todo ser humano que existe no planeta Terra, que é a imagem e semelhança de Deus, Lédina. Ele só quer isso, destruir e matar. Hoje é o dia de fechar as portas, sabe com quê? Com arrependimento. Se ajoelhar perante o altar do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, me liberta, eu não tenho forças para vencer, mas eu quero o poder do alto, poder espiritual. Meu irmão, é a decisão humana que se junta com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Isso é real, meu irmão. Isso traz libertação para vencer vícios, álcool, drogas, prostituição. Tudo que vem do diabo, você vence com o poder de Deus. É real, existe e é verdade, mas tem que ter arrependimento e tem que ter renúncia. E eu quero perguntar, você está me acompanhando aí? Quero fazer uma pergunta para você. Você tem brechas na sua vida, na sua casa, na sua família, que precisam ser fechadas? Levante a sua mão, onde você está. O Senhor Jesus está vendo. Levante a sua mão. Você quer fechar essas brechas hoje? Você quer quebrar toda essa corrente de dominação dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição? Você quer renunciar a tudo isso e dizer: Senhor, vem e domina a minha vida, vem e enche a minha vida, enche o meu coração. Vem, Senhor, e me liberta. Você quer essa vitória em nome de Jesus? A Bíblia é muito clara. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E com Jesus na vida vem a libertação. Você quer fechar todas as brechas? Nós vamos orar hoje. Agora eu quero falar para um outro público. Tem um outro público que está nos acompanhando. Você que está no mundo, você que está escravo, você sente que você está escravo do inimigo? Você sente? Você já percebeu que há uma força maior do que você, que te controla, que te domina, não deixa você vencer, não deixa você se libertar, não deixa você avançar? Você quer parar as drogas?
mas não consegue. Você quer sair da prostituição, mas não consegue. Mas algo sempre te puxa de volta. Você já buscou ajuda em vários locais para ter calma e paz? Quem sabe na macumba, na bruxaria, em cartomante, nos búzios, tarôs, nas cartas. Isso não é falta de força de vontade, é opressão do diabo, do inimigo. O diabo te enganou, fez você acreditar que isso é sua identidade. Não é. Sua identidade é viver aos pés do Senhor Jesus, é amá-lo, é servi-lo, é viver com prazer, livre, com a calma e a paz que só o nosso Deus pode dar. Mas eu te declaro hoje, você é um cativo que Jesus quer libertar. Amém? Ele quer te libertar em nome de Jesus. Ele morreu na cruz para desfazer as obras do diabo na sua vida, para te dar o perdão, para te dar uma nova vida. Mas você precisa vir a Cristo hoje. Como você está? Não fique pensando, o diabo quer que você pense assim: eu tenho que me libertar, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo para ir para Jesus. Não, esse aí é um engano. Você vá para Jesus hoje, agora, como você está, e fala: Senhor, eu estou aqui, com todos os meus pecados, com todos os meus vícios, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser tocado por Ti, eu quero receber o milagre da cura, da libertação. Será que você está sujo? Você é um viciado, você está endividado, com mão sangrando de tanto bater nas mesmas portas? O sofrimento, as doenças têm te dominado? Jesus está dizendo para você hoje, sabe o quê? Eu estou aqui, meu filho, venha. Venha que eu vou cuidar de você, venha que eu vou te libertar, venha que eu vou quebrar as correntes. Você quer se livrar de verdade? Quero ver sua mão. Fique em pé, onde você estiver, e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser liberto com teu poder, eu não tenho forças. Ele está dizendo para você hoje, meu irmão, meu amigo que me acompanha. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo te trouxe hoje para conhecer essa verdade. Para você conhecer que você pode ser liberto em nome de Jesus. Em nome dele, a libertação, em nome dele, a cura, a restauração, a vida nova. Em nome de Jesus, há tudo isso. Somente nele há poder para vencer. Hoje você conheceu como nós podemos vencer em nome de Jesus. Hoje é dia de fechar as portas e começar uma vida nova com Jesus. Arrependimento, renúncia do eu, da vontade, oração e libertação. Em nome de Jesus, hoje as correntes podem cair, podem ser quebradas e você pode se libertar. Em Cristo há libertação, porque Ele vive. Nele há vitória contra tudo, contra o mal. Em Cristo há libertação. Em Cristo há calma e a paz que você precisa. Lá no fundo do seu coração, angústia, dor, sofrimento, tudo isso. Quando Cristo entra, Ele habita. Quando o Espírito Santo guia e conduz a nossa vida, nós somos libertos e nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nessa noite, são 9h03 agora.
O Senhor te colocou aí nessa noite para ouvir esta mensagem. Você que ficou até agora, não tive como eu olhar aqui no celular as mensagens e as interações. Mas o Espírito Santo estava te guiando, estava falando contigo, acessando a sua mente, o seu coração, porque Ele me trouxe hoje aqui para mostrar essa verdade para você. Eu quero te convidar onde você estiver, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Vamos nos colocar ajoelhados perante o trono do Pai Celestial e vamos orar. Pai amado, grandioso Deus, Senhor, nós somos pecadores, nós somos indignos. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal está dentro de nós. Concede, Senhor, o teu poder para cada um de nós. Concede o teu poder nesta noite, Senhor. E traz libertação em teu nome, Senhor Jesus, a cada um daqueles que nos acompanham agora. Muitos podem estar agora em lágrimas. O teu Espírito está trabalhando no coração de cada um, está tocando, está acessando a mente, Senhor. Ó Pai, traga libertação para cada filho que se rende a Ti nesta noite. Traga poder, Senhor. Habite no coração e na mente de cada um. Que cada um possa tomar decisão hoje, Senhor, de fechar as brechas, que fechar as portas para que o inimigo não entre. E limpar cada casa e tirar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Bloquear tudo, excluir tudo da nossa vida, do nosso celular. Colocar para longe aquelas amizades que nos afastam de Ti, que nos levam para o mau caminho, porque são usadas pelo demônio. Com o Teu poder, a vitória, Senhor. Em Teu nome, a libertação, eu creio. E eu tenho visto isso acontecer. E eu sou prova viva do Teu poder na minha vida, me guiando, me conduzindo cada dia, Senhor. Por isso que eu prego, por isso que eu falo, por isso que eu vivo isso. Cada dia, uma luta que não tem fim, só terá fim quando Tu voltares para nos buscar e nos libertar. Haverá glorificação. E nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas enquanto isso não acontece, somente firmes em Ti, com o Teu poder, com a Tua proteção, cada dia, cada manhã, nós iremos vencer toda a dominação do diabo, do inimigo em nossas vidas. Pai amado, eu apresento perante Teu trono cada coração nessa noite que se rendeu a Ti. Ó Espírito Santo, habite na vida e no coração de cada filho, de cada filha que foi tocado nesta noite pelo Teu poder. Continue a guiar, a conduzir a vida de cada um deles, Senhor. Para que naquele dia, quando Tu voltares, nós estejamos ali em pé. Para cantar um cântico novo, o cântico dos remidos. E a dor, o sofrimento, a morte, tudo terá passado e eis que tudo se fez novo. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, aceita nesta noite nossa entrega, a renúncia do nosso eu. Habita no coração daquele que se rendeu a Ti com o Teu poder, falando e acessando nesta noite. Eu suplico tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.